vem falar das poucas e boas que passou nos Estados Unidos. Ações de Donald Trump e, claro, do seu livro Criando Filhos para o Amanhã. Ai, meu Deus do céu! Quem entregou um pacotinho aqui? Uma salva de palmas para o deputado federal Nicolas Ferreira. Tá aí o Nicolas. Obrigado, viu, Nicolas? Então, eu queria te perguntar do viral do Pix. Se quando você montou aquele vídeo, você tinha a dimensão que esse vídeo se tornaria e o impacto que teve o vídeo, na tua opinião. Acordou muita gente? Então, o vídeo eu fiz como todos os outros que eu já tinha feito anteriormente. Se você pega pra ver lá no meu Instagram, você vê diversos vídeos do mesmo modelo, né? Com a camisa preta, com o fundo preto atrás, enfim, no estúdio que eu sempre vou. Então, muita gente, inclusive, acusou de ter marqueteiro por detrás, Bolsonaro, Trump, Elon Musk. Falei, não, gente, fica tranquilo, foi um bloco de notas mesmo no iPhone. E a gente gravou, durou cerca de 10 minutos a gravação desse vídeo. Depois, a gente editou e postou. Eu confesso que na hora, eu tenho uma métrica de cabeça, assim, né? De quando você posta um conteúdo, vai bombar. Falei, ó, esse vídeo aqui deve chegar nos 60 milhões. Marca que eu já tinha atingido com outros vídeos. Falei, pô, deu muito bom. Só que depois a coisa escalonou. Por quê? Porque o vídeo, ele virou tipo um movimento. Ele descreveu a indignação generalizada que as pessoas estavam talvez sem uma maneira de canalizar aquilo. E o vídeo, eu acredito que foi muito certeiro na comunicação, assim, não foi defendendo o A, não foi defendendo o B, não foi para poder defender o governo ou não, ou atacar o governo, foi para poder falar o estrado da realidade, de que, olha, isso aqui já aconteceu no governo do Lula. É possível que isso aconteça. E não, o Pix não será taxado, ponto. Então, isso furou a bolha, assim, basicamente não existe uma bolha sobre esse assunto, porque eu vi diversas pessoas que, enfim, talvez não gostavam de mim, ou que não era de direita, ou que não era Bolsonaro, e que falaram, não, eu concordo com o conteúdo, até mesmo que depois, o que a esquerda fez? Fazer um vídeo rebatendo os pontos? Não, fez um vídeo defendendo o governo. Exato. E me atacando, dizendo que era fake news. Ou seja, e recuando ainda da decisão. Exatamente. Né? Se porque se era fake news, por que revogou? Então, assim, eles não conseguiram sustentar o que eles estavam querendo fazer, que era passar um pente fino nas contas de pessoas até R$5 mil. E isso atinge, obviamente, os informais desse país. O cara movimenta 5 mil, quer dizer que ele tem um lucro de 5 mil? Não. Assim, não. É óbvio que não. Então, não, eu não imaginava que daria toda essa repercussão. Se eu não me engano, foi o segundo vídeo mais visto do mundo em 24 horas. Caramba. Foi. Ultrapassou, assim, várias coisas que ultrapassam da política, né? Sim. E agora tá com 326 milhões no Instagram. É engraçado que os caras, pô, mas a população brasileira é 220 milhões, como que é possível? Eu falei, ô Eugênio, primeiro que a pessoa pode ver mais de uma vez. Exato. E segundo, de que várias pessoas no mundo inteiro podem ver o seu vídeo, você vê vídeo do Cristiano Ronaldo, você vê vídeo de outros artistas, assim. Então olha o nível de argumentação contrária para poder descredibilizar algo, né? Ao invés de chegar e falar, não, a gente queria mesmo, entendeu? E até bancar, talvez. Não, a gente quer mesmo. A gente tá gastando pra caramba, a gente tem que bancar o nosso governo e a gente não tá tendo onde arrecadar. E nós vamos arrecadar tirando dinheiro do seu. E tem outra, né? Quando entra em Trending Topic, você muitas vezes quer ver e fala assim, o que será que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Nem todo mundo que viu é um cara que concorda, teve gente que viu que é da esquerda, foi por curiosidade. Outra coisa também, o volume de visualizações é muito maior. Porque tem no WhatsApp e nas outras redes. Eu queria conhecer pessoas que gostam de pagar imposto. Não tem. Tem um monte no Twitter, tem um monte. Eu queria conhecer pessoas que gostam muito de pagar imposto, que clamam por imposto. Impostor. O Nicolas faz fake news, deixa eu pagar mais imposto. Trump, foi a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu. A mesma coisa. É a mesma coisa. Foi a mesma história. Ou seja, vou repetir aqui. O Bolsonaro está inelegível, porque muita gente acha, eu juro, eu converso com gente assim, pessoas humildes e tal, as pessoas acham que é por conta tentativa de golpe, ou não é. É por conta de uma reunião que ele fez com embaixadores, ok? E isso configurou um abuso de poder político. Grande poder político se reunir com embaixadores. Agora, isso se compara a crimes de corrupção, a crimes de lavagem de dinheiro, a crimes de desvio
civil, de emenda parlamentar? Eu acredito que não, e as pessoas também não. Então, assim, o problema não é o projeto em si, é a maneira como isso está sendo utilizado para poder perseguir somente um lado. Então, Nicolas, quer acabar com a lei da ficha limpa? Claro que não. Agora, se um instrumento for utilizado somente para poder perseguir um lado, poxa, então peraí, mais gente vai ter que cair, porque aí você vai me colocar que agora eles inventaram um novo tipo de crime, né, que é a fake news, que não está no Código Penal, mas é fake news. Se for fake news for crime, a Janja tem que ir para cadeia, o Janones tem que ir para cadeia, o próprio Lula tem que ir para cadeia, pelos números que ele fala, que um monte de mentira que fala pelo Brasil. Então, assim, e não pode concorrer agora. A Dilma, que foi impeachmentada, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, está com seus políticos direitos assegurados. Inclusive, pode concorrer e está agora. Mas aí foi na presidência de um banquinho, papai. Foi uma mudança ali, ó. A Dilminha está aqui, ó. Quantos anos? São 8, né? Não, a Dilma ele repartiu. Fez teve o. Lógico. Teve a fatiada. É lógico, um Leonardo. Fatiou. O Brasil é o país do Leonardo. Agora vamos lá. A questão é o seguinte, então, Emílio, se você é honesto hoje nesse país, você tem grandes chances de se ferrar. Se você for corrupto, pode ter certeza que vai ter todos os mecanismos para você se livrar. É isso. O que os caras ficam falando de mim? Ai, porque o Nicolas é isso, o Nicolas é aquilo. Cara, eles não conseguem achar o meu nome em nada de corrupção. Eles nunca vão achar meu nome em nada de sacanagem, de emenda, de absolutamente nada. Então, assim, quando você faz as coisas no lugar certo, do jeito certo, você tem altas probabilidades de se ferrar nesse país. Agora, se você faz esquema, se você tá lá nos jantares lá em Brasília, se você é amiguinhos dos esquemeiros, pode ficar em paz, filho. Você nunca vai se ferrar aqui nesse país. Espero que um dia sim. Então, mas vamos pensar para frente, certo? Claro. Vamos pensar para frente, senão a gente vai ficar aqui só... para trás não dá mais. Por exemplo, a canhota. Okay. A canhota não tem... O woke já foi. Já tá indo pro saco. O woke já era. Ganhei. Com esse negócio do Trump lá, você viu que todo mundo voltou para trás, as empresas e tal. Porque isso aí é um negócio antigo. Ninguém mais acredita naquilo lá. Chato. E não dá dinheiro. Antigo, chato e não funciona. O pensamento do Bolsonaro, pode ver isso, tá ok? Pátria, família. Deus, pátria, família. Tá certo, família, liberdade. A liberdade também, tá certo. Também é um negócio que já tem 8 anos. A liberdade também, tá certo. Qual vai ser a pauta? O Brasil. O que é o Brasil da turma? O que a turma quer do Brasil? O que a gente quer do Brasil pra gente vislumbrar lá na frente? O que todo mundo tá meio com pensamento, porque tá tudo meio dividido, né? Sim. Tem gente que torce contra o Neymar e contra a Nanda. A Nandinha. Mas é assim. Não, então, mas um negócio que todo mundo possa... Não vai ter algo que primeiro todo mundo vai concordar. Agora, o brasileiro é muito tomé, né? Só acredito vendo. Então, se ele começar a ver os resultados de decisões difíceis, talvez que o governo federal faça, ele começa a acreditar. Uma coisa que eu acredito que, assim, entre aspas, é simples, mas no Brasil, tudo que é pro bem é muito burocrático, né? E tudo que é pro mal é muito célere, muito rápido. Você dá mais autonomias para os estados, igual acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, você fazer um novo pacto federativo, por exemplo... você tem Goiás quer liberar o porte de arma. Minas Gerais fez um plebiscito, não quer. Fulano, o estado de São Paulo quer fazer isso. Se você dá autonomia para os governadores dessa forma, primeiro, você vai ter uma competitividade maior entre os estados, igual acontece nos Estados Unidos. Esse estado aqui é bom, esse estado aqui é melhor. Eu vou sair daqui e ir para o outro estado, igual aconteceu com a Califórnia, para o Texas. Você vai ter comparativos. São Paulo reduziu a criminalidade depois de fazer tal medida. Então, uma coisa que hoje, no nosso país, você não consegue fazer, até mesmo porque você tem um poder muito centralizado na União. E o segundo passo é as pessoas acreditarem que a maneira como o Brasil está hoje, digamos que nós temos eu vou falar a palavra câncer para analogia, como se fosse a esquerda, um câncer, no sentido de que gera malefício para uma pessoa. Um câncer você não trata com band-aid, você não trata com dipirona, você tem que ter efeito colateral, pô. Então, assim, como você vai combater o crime sem combater o criminoso? Como que você vai trazer paz para um país se você não pode tomar as medidas necessárias? Você está vendo aqui, São Paulo. A maior letalidade de São Paulo é de São Paulo agora entre todos os estados. 700 e tantas pessoas morreram com a letalidade policial. Mas se for de criminoso, para mim que se lasque, que morre 70 mil. Agora, o problema é que aí quando o cara está tomando essas decisões, vem faixazinha falando que derrite é o não sei o quê, que o Tarcísio está fazendo errado. Sim. Então sempre vai ter
uma classe, perdão a palavra, de vagabundo que vai defender a criminalidade, que vai defender esse tipo de coisa. Só que se o governante tiver peito para poder segurar a onda e mostrar, ó, viu que agora você não tá tomando tiro no meio da rua, viu que seu filho pode andar com o celular na rua sem ser roubado, viu que agora você tá tendo um transporte mais tranquilo e não tá entrando aquele monte de menino para te roubar. Então, assim, hoje, para mim, a pauta principal, e eu vi a entrevista inteira do Tucker Carlson com o Bukele, que é presidente de El Salvador, ele fala assim: se você hoje fosse governar um país, o que você traria para esse país? Paz. A paz se faz como? Combatendo a guerra. Combatendo quem não está trazendo paz. Então, para mim, quem que não está trazendo paz hoje? Crime organizado. É a própria política que muitas das vezes dá a possibilidade do cara fazer isso. É a justiça. Para mim, meu amigo, tem que ser tolerância zero com criminalidade. Caramba, velho, eu já morei na favela. Você fica com cheiro de maconha na tua rua, toda hora que chega droga é foguetório, entendeu? Talvez ali você passar ali na rua, tem gente empinando moto e pode pegar em cima de uma criança, e a lei é deles. Então, por que não ferrar esses caras? Porque, obviamente, o Estado brasileiro ganha com a criminalidade no Brasil. Com o tráfico de... Qual que é a coisa mais lucrativa hoje no mundo? Droga, pô. Tráfico. E você acha que nenhum desses caras que estão lá na ponta, eles ganham com isso, não? Quanto que deve ser uma sentença para poder liberar um vagabundo desse? Quanto será que deve ser uma sentença para poder liberar um traficante, igual o STF liberou esses dias para trás? Então, assim, tem que ter alguém para chegar e falar assim: se você fizer isso, você vai ser preso. Ah, mas eu sou doutor, sou ministro. Sou crente, não posso xingar. Se dane, você vai pra cadeia. Agora, todo mundo tem vontade de ver esse Brasil. Todo mundo. Só que é muito difícil fazer isso. Mas quer, mas não quer perder nenhuma vantagem, nenhum privilégio. Não quer abrir mão de nada. Tempo. Nego quer que faz um milagre. Precisa ver pra acontecer. Sem esforço. Precisa ver pra acontecer. Se alguém chegar com esse discurso, pra mim, é o cara que vai ganhar presidente da República. Pode ter certeza. Se ele chegar, ó, nós vamos fazer isso, isso e isso, e esquece. É o que todo mundo quer. Ninguém aguenta mais. O povo tá de saco cheio. O Rio de Janeiro é difícil. O Rio de Janeiro parece Medellín, cara. É bizarro. Parece Medellín do cara. Não sei quantos assaltos de carro. E lá é o seguinte: a polícia não sobe o morro. Não sobe. Nem pode. Tem que avisar. Nem pode. Lei. A polícia não pode subir o morro. É uma lei. Filho, durante a pandemia. Da UPA, lá. Durante Já a pensou pandemia, Sami, o STF proibiu a polícia de fazer a operação dentro da favela. Sabe o que aconteceu? Foi incubadora de traficante, pô. Os caras podiam vender droga, podia fazer baile funk, porque você não podia ir pra igreja, né? Mas você podia ir pro baile funk, porque tem que ter distanciamento social. Mas os caras estavam se preparando, porque tinha mais dinheiro, mais consumo de droga, os caras podiam comprar, fazer as coisas dentro da favela e ninguém fazia nada. Então, sim, eles incubaram o crime hoje dentro do Rio de Janeiro. Isso aí é fruto de decisões, infelizmente, políticas. Infelizmente. E o Centrovski? O Centrovski de Oliveira. Sempre bom. O Centrovski sempre bate ali, ó. Sim, bate ele com as bate duas. na canhota. Sim. Agora o Centrovski vai bater muito à direita por causa do Trump. O Trump foi um cara que deu uma chacoalhada da balança. E é isso que eu acho que o Bolsonaro devia ter. Ele falou isso da campanha. Ele falou que ele não ia ter reeleição. O Trump está fazendo isso porque ele não vai ter reeleição. Se ele tivesse mais 4, ele ia estar, ó, com medinho. E o Centrovski? Eu acredito que é o seguinte, que o governante ele tem que governar como se não houvesse de fato o amanhã. Para mim é como se... Para mim a vida de todo mundo tem que ser assim. Para quem tem interesse aí, São Ligório... Eu sou protestante, mas leio muita literatura católica também. E São Ligório tem um livro que chama Preparação para a Morte, que ele fala muito sobre isso. De que aqueles que mais fizeram em terra foram aqueles que mais tinham desapego a essa vida terrena, né? Então, quando eu olho esse tipo de decisão assim, óbvio, não sei se o Trump é guiado por isso, mas eu acho que tem que tomar dessa forma. Com relação ao Centrovski, né, o nosso atacante que chuta com as duas pernas. Lógico. Depende. Nunca perde. E de qualquer lugar. Depende da biruta. Isso, um dia é canhoto, outro é destro. Um dia é canhoto, outro é destro. Claro. Tem dia que ele nem chuta. Claro. Ele nem entra em campo. Cara, pra mim é o seguinte, os acordos têm que ser feitos, obviamente. Você tem uma matéria-prima que não tem como você... Não vou pregar um puritanismo político aqui, já defendi isso várias vezes aqui no Pânico, inclusive em debates mais acalorados, e continuo mantendo minha posição, de que os acordos, eles precisam beneficiar um todo. Ele precisa beneficiar que seja direita, ou princípios, ou valores. Eu jamais vou fazer um acordo com o centro para poder, Nicolas, vota a favor aqui dessa matéria pra gente, e aí eu vou te dar um ministério lá,
Se você for votar em algo para te dar um ministério, ok. Mas se esse votar em algo for votar para poder legalizar o aborto, eu jamais vou fazer isso. Então você tem que ter peso e contrapeso. Eu converso, Emílio, com todo mundo. Tem alguns só que eu não converso ali na Câmara, confesso, que é uma questão de insalubridade. Mas eu não converso. Os Janones, né? Sim. Agora, você tem que conversar, você tem que dialogar. Com relação, por exemplo... E o menino lá do Rio, lá, o... Menino do Rio. Como é que ele chama lá do Rio? do cabelo lá? O... Gabriel? Não, que é, o youtuber, porra. Ah, que briga Felipe. com você. Felipe Neto. Felipe Neto. Felipe Neto. E o Felipe Esse aí pulou do barco. Ele pulou do cavalo. O Felipe Neto, Saiu, coincidentemente, eu não sei, Sami, se tem alguma coisa a ver, que agora é o Lula na presidência, ele decidiu não falar mais sobre política. Ele pulou do cavalo. Pulou não, ele tomou uma decisão, pô. Falou, não quero mais falar sobre política. Elon Eu Musk, falei, né? ele tem que fazer um título de maior covarde, bunda mole e frouxo de todo o Brasil. Até mesmo porque é um cara que é o seguinte, ele antigamente cresceu com um discurso falando mal, que não sei o que, para pororô. Depois viu que o dinheiro foi pro outro lado, porque follow the money, né? Quer ver qual que é a política do cara, ver de onde que o dinheiro tá vindo. O dinheiro começou a vir da parte da esquerda, e aí, meu amigo, ele nunca erra. Ele é um semideus. Ele é pego jogando bola no meio da pandemia. Exato. Opa, perdão, foi só uma vez. Aí o Rica Perrone foi lá e meteu no meio dele e falou, mentira, tá aqui, ó, foto do dia tal, você jogando bola. Então, assim, é um cara que nunca se sustenta. Ele nunca vai, por exemplo, entrar num debate, por exemplo, comigo. Porque ele sabe que seria, tipo, o fim Mas pode dele. entrar no fight lá no M... Não, ele me Então, bloqueou, eu acho mas que- você... também Mas sou ele também é influencer, né? Ah, é influência. Eu Não, posso mas falar, não é? Ele, Claro que é. ele é um Ele é influência de esquerda. influenciador, ele é um influenciador, fez campanha para o Lula, fez o L, participou do comercial da propaganda eleitoral, narrando a propaganda do PT, e agora, amigo, simplesmente desaparece. Porque para ele é muito conveniente, né? Eu defendo, se der bom, o bônus é meu. Se der ruim, pessoal, eu não quero mais falar sobre política. Então, assim, o erro não tá no Felipe Neto. O erro tá em quem acredita nele. Exato. O Felipe Neto é a segunda vergonha do Brasil. A primeira é você que acredita nele. Então, mas eu acho que o eleitor tem o direito de mudar de lado imediatamente. Tranquilamente. Com certeza. O eleitor, você que é eleitor, vote consciente. E se quiser mudar de lado, mude a hora que quiser. Eu vou dar uma dica melhor, porque Emílio. você tem o poder lá. Se você pode aí mudar de quiser lado. pegar na época eleitoral os R$50 da cesta básica e votar em outro candidato, você pode. Faz isso. O André Fernandes, mesmo lá no Ceará, o André, inclusive, fez uma campanha sensacional. Um abraço pro André Fernandes, meu amigo, que deveria ser prefeito ali de Fortaleza, mas vai ser num futuro próximo. E, cara, ele falou, pessoal, o negócio é o seguinte: se você como é que fala? Pegar ali a compra de votos, né, do cara e votar em outro, voto secreto. Acabou, pode fazer isso. Ele perdeu por uns 6 mil votos. Sim. Com a máquina toda do PT em cima dele e outra. Teve aqui, né? Ele sozinho lá na rua aí no segundo turno, sozinho. Eu fui, me chamou, o Bolsonaro foi no primeiro turno, mas, meu amigo, os caras montaram um batalhão. Foi Lula, foi Camilo Santana, foi um tanto de gente. E o cara conseguiu ser um fenômeno. Ele teve mais votos em Fortaleza do que o Bolsonaro para a presidência. Então ele realmente atingiu mais pessoas e furou uma bolha. Então, cara, para mim é isso. É você permanecer firme que as pessoas vão acreditar em você. E se você fez o L e se arrependeu, é só mudar. É isso aí. É isso aí. Simples assim. É isso aí, bichão. É claro. Simples assim. E quem votou no outro lado também, se quiser mudar, pode mudar. Muda O também. eleitor pode tudo. Lógico, não é? É a liberdade. É lógico. Isso é que é Verdade. gostoso. Isso é que é gostoso. Tem pergunta? O Hugo Mota agora, mais gente boa que o Arthur Lira e a anistia com ele. Anda ou não? Eu achei que ele... É. Tem que esperar. Sem Trotsky de Oliveira. Tem que esperar. Mais uma vez, tem que esperar. Eu espero muito que a anistia já tô passe. Eu esperando acho que é há uma 45 pacificação anos. para o nosso país. Muita gente está falando ainda, né, do filme Ainda estou aqui. Ainda Estou Aqui. Pessoas sensibilizando com pessoas que estavam aí na época do regime militar. Muitas pessoas inocentes, né, morreram nesse período. Inclusive, segundo a própria Comissão da Verdade, criada pela esquerda, foram 400 e poucas pessoas mortas, desaparecidas nesse período. Um número que, você comparar com a ditadura cubana, é um número, enfim, praticamente inexpressivo. Contudo, pessoas estão tendo sensibilidade com pessoas que, enfim, assaltavam bancos,
né, matavam militares, mas não estão tendo sensibilidade com pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, como pessoas que estão presas pelo dia 8. São terroristas? Não. São pessoas que cometeram um crime? Sim. São vândalos? Sim. Tem que pagar? Sim. Mas não com 17 anos de cadeia, cara. E muita gente chega e fala, mas é só porque é de direita. Cara, não, mais uma vez, repito, precisam pagar pelos crimes que cometeram. Você não pode invadir prédio tem público, umas velhinhas lá, pregar, enfim, um monte de coisa e passar impune. Porém, 17 anos de cadeia aqui, Emílio, nem o idealizador do mensalão pegou. Nem estuprador pega isso aqui no nosso país. Nem líder de facção criminosa pega isso aqui no nosso país. Então, peraí. Se é para poder, de fato, ter anistia irrestrita, geral e ampla para terrorista que atazanava na época do regime militar, por que também não para essas pessoas que, enfim, fizeram o grande crime de perder o Mané numa estátua em frente ao STF? Foi besteira, foi erro, foram vândalos. E espero que, enfim, tenham sensibilidade para pacificar o país. E tem umas velhinhas lá também, né? Tem uns senhores de idade, né? Tinha gente. Quantas pessoas estão. Eu acho que tá tendo ainda. Tá tendo julgamentos ainda, mas eu acho que há 300 pessoas agora presas. Inclusive, até pouco tempo tinha autista preso, morador de rua preso, tá? E eu posso te falar, eu fiz 10 vídeos, tá bom? Durante o ano passado, durante esse período, mostrando os 10 piores casos de pessoas que foram injustiçadas. Existem pessoas, assim, que pegaram crimes que fizeram crimes, mas tomaram penas proporcionais, mas há inocentes. É isso que o pessoal não está entendendo. Há inocentes, pessoas que, enfim, entraram lá, viram o que estava acontecendo. Mas agora tem que esperar. Pessoas que nem estavam lá. Então, mas tem que esperar esse julgamento agora para. Então, eu não sei, confesso, qual que seria o timing disso, mas primeiro, por que o STF está julgando essas pessoas? Elas não têm foro privilegiado, o STF julga... Mas é que entrou nessa... Entrou lá na pasta, naquela pasta lá. Aí que tá, né? Um ministro toma conta de tudo, tudo cai no STF. O Dino estava decidindo sobre contrato de funerária em São Paulo. Tipo, por que o ministro está tocando sobre isso? Por que esse cara que pegou todos os processos a respeito dessas pessoas, o processo não é físico? Mas isso aí não é a falha, não é a falha da lei? Do Congresso? Do Congresso. Porque o Congresso também vai empurrando tudo. Tudo que não dá... Pera lá. Tudo que não dá voto, o Congresso vai... Tudo que é impopular. Tudo que é impopular, o Congresso vai tirando da frente. Há uma brecha na lei de que, caso haja vacância de decisão do Congresso, o STF ele decide sobre isso. Houve vacância sobre aborto no Congresso? Não. A esquerda não conseguiu emplacar isso. E aí o STF tomou para si. A Rosa Weber, que, meu amigo, você, Rosa Weber, se você não se arrepender, não pedir perdão para Deus, você deu um passo longo pro inferno. Porque ela foi a pessoa que deu o voto para poder dar continuidade ao aborto no nosso país, pô. Então, assim, peraí. A questão do porte de drogas, né? Legalização da maconha. O STF tomou para si. No Congresso nunca passou. Então, eles usurpam os seus poderes a todo instante, pô. Não tem dessa de que, você acha que o STF tá preocupado com o Brasil e agora, não, o Congresso não decidiu, deixa pra mim decidir. Tá de sacanagem, olha o que indicou aqueles caras pra lá, pô. Você tá muito bravo, hein? Tá bravo. Tô bravo, sabe por quê, Emílio? Tá a direita piroca na cabeça. Pode falar, sabe por que você fica indignado? Delari, pra nós acabar aqui. Delari baguncinho. Delari tá feliz. Deixa a gente continuar. Tô brincando. A grande questão é a seguinte: as pessoas estão indignadas, as pessoas querem algo de fato novo, que é algo que coloque esse país pra frente. E posso falar uma coisa: você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode não gostar de mim, não importa. Mas fazer as mesmas escolhas, esperando resultado diferente, você vai tomar pra dentro sempre. Pode ter certeza. Olha lá, Dedê. Muito bem. Agora sim. Agora estamos com liberdade até às 5. Sem o Delari encher. Podemos ficar até às 6 da tarde. 5. Não, é brincadeira. Vamos ficar mais um pouquinho só. E esse negócio do USAID, você tem acompanhado ou não? Que é o dinheiro... Eu estava falando com o nosso querido Albeta, porque isso aí é um negócio antigo. Sim. A esquerda, inclusive, tinha várias paredes grafitadas falando, né, o fim da USAID. Enfim, eles eram contrários, né? Agora então, mas a esquerda, ela dominou essas ONGs. Sim. Não tem ONG de direita. Onde tem ONG de direita? Tem, mas eu não acho que é a proporção que tem de financiamento do Jorge Soros. É completamente Então, porque teoricamente uma ONG é um terceiro setor para cuidar de alguma coisa de pobre. Uma causa social. Uma causa de pobre. Causa social normalmente é pobre. Causa social. Se no mundo não tivesse pobre, não existiria ONG. Exato. Só que o que acontece? As ONGs cresceram muito e virou um negócio
gigantescas. São bilhões de dólares indústria que os caras... De manipulação política, de... Interferência. Enfim, interferência internacional. Tem muita coisa aí. Agora, um ponto de estresse que eu faço, e não estou falando das plataformas aqui, até mesmo porque, enfim, são plataformas que eu utilizo. Não sou igual à esquerda que fala mal do Twitter, eu continuo usando o Twitter, né? Para mim é uma história que tem que ser realmente vista muito a fundo. Eu confesso que assim, eu não sei a totalidade dessas coisas, eu acho que praticamente também ninguém sabe. São muitos interesses em volta disso. Agora, um ponto interessante e as Big Techs, né, que no fim das contas eram as responsáveis, né, pelas interferências que aconteceram. Eu acredito, muita denúncia de interferência nas eleições, principalmente aqui no Brasil. E agora, enfim, a culpa não é de nenhuma delas, é tudo da USAID. Então assim, será que não é uma maneira de, enfim, livrar a barra deles, livrar a barra do Mark Zuckerberg, para poder, bota a culpa tudo no USAID, a gente toma o controle deles e a gente fica aqui, enfim, limpo? Eu não sei. Então assim, até hoje, Emílio, eu não fiz nenhum vídeo a respeito disso, não digamos assim, me envolvi, porque, cara, muitas das vezes você é feito de bucha de canhão para interesse de pessoas que eu não sei qual que é. Então, aquilo que eu sei, eu entro, eu falo, eu gravo vídeo e tudo. Mas coisas que fogem da minha capacidade, que eu falo, cara, ok, não precisa provar, isso é um ponto importante. Inclusive o Mike Pence falou que se não fosse a interferência da USAID na eleição brasileira, o Bolsonaro ainda seria presidente. É uma denúncia muito forte. Mas precisa ver provar, né? Mas de um cara que não é qualquer cara, denúncia, né? Qualquer um faz. Sim, mas é o que eu tô falando, não é qualquer cara. Agora, o ponto que eu vejo, assim, é que, poxa, hoje, igual eu falei, os vídeos que eu tenho postado com uma rede social, que eu prezo por ela, não por brilhantismo, mas porque é a minha defesa, é a minha defesa. Se a Globo quiser passar lá no Fantástico lá uma matéria acabando comigo, eu vou me defender aonde? Na minha rede social. Então, eu tenho um cuidado com ela por conta disso. Então, assim, se eu posto um vídeo lá hoje a respeito disso, eu sei que vai dar 10 milhões, 20 milhões. E eu não posso simplesmente falar qualquer coisa para daqui a pouco eu falar, putz, na verdade era isso, na verdade é aquilo. Então, eu tô meio assim, tô meio cabreiro. Precisa checar esse número, hoje eu tô sem o micro, que a Rouanet, por exemplo, é interna, mas é para cultura, 15 bi, a Rouanet. Sim. E o Agro, 2. Você vê as proporções disso. Não sei se o número é exato, porque eu não consegui checar, mas o pessoal aqui tá falando, tem coisas também acontecendo. Então, mas a defesa do Trump, o que ele fala é o seguinte, olha, o pessoal votou em mim para eu fazer isso. Ele está passando um pente fino e está falando, olha, transparência. O dinheiro que você paga de imposto está indo para cá, está indo para esses lugares aqui no mundo inteiro. Mas o Trump também já foi presidente durante 4 anos. Sim. Lá ele não vai olhar para onde foi, na administração dele. E aquela administração que ele fez? Provavelmente foi a mesma coisa. O ponto é, receber ajuda dos Estados Unidos para N casos, como, por exemplo, liberdade de expressão, né? Inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OEA está vindo aqui já chegaram inclusive aqui no Brasil, teremos audiência com ele para poder mostrar o que está acontecendo aqui no nosso país. Isso é importantíssimo para dar voz. Não, a agência Reuters... lado, isso não pode confundir com falta de soberania. Exato. O nosso Brasil precisa de ser soberano e a gente não pode depender nem dos Estados Unidos, nem de fulano, nem de ciclano, para nós termos um país soberano. Muitas das vezes o que algumas pessoas falam agora, o doutor Enéas deve estar revirando um túmulo, poxa, de saber que não, nós precisamos ter a nossa... Ele falava naquela época sobre energia nuclear, né, sobre bomba nuclear, ele falava várias coisas que na época eu falava... Mas nós já tentamos muito, ter a Interbras. Pois é. A gente não é bom nisso. Não, lembra o computador brasileiro? O Itautec. O Itautec. Lembra do Itautec? Porra. Lembra a Interbras? Tentamos muito. Nós tentamos muito. Mas agora vem a internet, Brasil. A internet e o IA brasileiro. E o Netflix que o Lula IA brasileiro. Você sabe que o governo Lula tá pensando em lançar um IA brasileiro, mas já lançou, né? Ia ter picanha, não teve. Ia ter redução de imposto, não teve. Né? Ia ter um monte de coisa e não teve. Lançou, boiá. Muito bem. Tem pergunta, Gordão? Gordão direita gorda. A direita gorda. Essa é a direita que sempre me preocupa, porque como que você acha que a turma tem que se organizar, né? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo que vem aqui que é de direita, porque a gente vê vários tipos, todo mundo querendo ser mais direita que o outro. E voltando ao exemplo, que é a coisa mais recente, a eleição municipal, a gente viu o Malafaia descer a marreta no Pablo, ele gastou mais tempo descendo a marreta no Pablo do que descendo a marreta no cara da esquerda que ele diz combater. Como que faz, hein, pra
para equilibrar as direitas, por mais que você tenha um candidato que você acha que representa mais, outro acha que mais, mas que nem faz a parte da patota, que nem a gente tem Ratinho Júnior, a gente tem Zema, a gente tem o Tarcísio, uma galera. Como fazer para dar uma equilibrada e o pessoal não ficar num fogo amigo aí, hein? Eu acho que eu acredito numa política de convergência e não de espantar pessoas. Sim. E eu vejo que, infelizmente, tem uma parcela que é PhD em afastar as pessoas. Então, assim, o Silas Malafaia, ele fez vídeos, sim, criticando o Pablo Marçal, enfim. Foi pouco, não? Foram vários vídeos. E depois também desceu além no próprio Bolsonaro também, assim, palavras pesadas, chamou ele de um monte de coisa. Interessante que essa patrulhazinha pequena que fica me atacando, nunca falou um A do Silas Malafaia. Quem é? Exato. Quem é o Alba do Silas Malafaia. Então, assim, o que eu acho cada um de fato precisa ter o seu nível de divergência para poder a gente chegar numa convergência. Exato. Eu não concordo 100% com a minha mãe. Exatamente. Eu vou concordar 100% com um político ou qualquer coisa. E o mais interessante, as pessoas muitas vezes sabem disso. Só que é potencializado por um monte de coisa, cara, que assim, é da política e é chato. Tipo, o cara tá tendo mais relevância. Porque o cara tem mais visualização em vídeo. Cara, todo mundo na rede social começou com 0 seguidor. E é engraçado que antes, né? Porque é o deputado TikTok. Mas o cara quer um stories meu. Decide. Ou eu sou um menino imaturo que não sabe de nada, ou você quer entrar aqui na rede social para poder também ganhar, enfim, like, clique, etc. Então, cara, eu acredito o seguinte, as pessoas, mais uma vez, por estar muito tempo dentro da igreja, eu entendi muito o que é corpo. Cada um tem uma função. Eu, desde já, na igreja, tanto já ministrei dentro da igreja, quanto também já passei inúmeros sábados com a minha tia, Janete, meu primo Danilo, lavando a igreja, cara. Lavando o banco da igreja, tirando chiclete debaixo de cadeira. Aí você limpava tudo, tirava as cadeiras, depois empilhava elas todas, jogava, passava vassoura, depois puxava com o rodo. Quantas lajes eu já bati, bicho? Tipo, com os meus tios para poder construir casa junto. Então, assim, cada um tem uma função. Vai ter gente dentro da igreja que vai recepcionar, e é importantíssimo. Vão ter pessoas que vão recolher o dízimo, vai ter pessoas que vão ministrar, vão ter pessoas que vão tocar. Qual que é a dificuldade, mais uma vez, da direita compreender isso? O Silas Malafaia, por exemplo, ele é um cara, pode falar o que quiser, mas ele tem coragem. Em determinados momentos, isso é importantíssimo. Como, por exemplo, na defesa das prerrogativas dos deputados, da sua liberdade. Agora, vai dizer que eu vou concordar 100%? Não. Sim. E assim, tá tudo bem de não concordar, cara. Então, mas você acha que essa frente... Porque aí você tá falando uma frente ampla, certo? Sim. Que é o que o Lula fez. Se o Lula não tivesse feito essa frente ampla, ele não ganhava. Só que... ele não ganhava se não tivesse... Pegou... Só que na hora de governar, você precisa fazer 700 ministérios, a fatura vem, né? carreta furacão, ter cargo para todo mundo. O negócio ou o cara vem por necessidade ou vem por gravidade pro seu lado. Tipo, hoje mesmo eu sei que, além de somente ser um cara de rede social, eu sei que eu sou uma ameaça pros caras. Poxa, se eu quiser falar assim, quer saber, então, deixa eu pegar o histórico desse líder de partido aqui, deixa eu fazer um vídeo só em cima dele. E falar assim, pessoal, não dá paz pra ele em nenhum lugar do Brasil onde ele estiver. Sim. A vida dele acabou. Então, assim, eu sei que eu sou uma ameaça pros caras. Então, não é só mais um cara ali que tá fazendo um videozinho qualquer. Até mesmo porque um vídeo foi capaz de revogar uma medida do governo do PT. E o Lula, meu amigo, fala o que quiser, mas eu sei reconhecer as características e virtudes do meu inimigo também. O cara é corajoso pra caramba. Na treta que teve aí com relação a Israel e Hamas, ele manteve a posição até hoje. E não abre mão. Então, ele é um cara que segura a onda. Então, o que eu acho, assim, que as pessoas precisam compreender? Que você tem que ter uma política, assim, de coalizão, de chamar as pessoas para perto, de explicar as coisas, por exemplo, eu não vou falar aqui porque é uma coisa, enfim, foi numa festa privada, foi numa festa na filha do Neymar e tal. Quantas pessoas estavam ali que não me seguem e vieram falar, sou teu fã? Eu tenho direct aqui de um monte de gente que fala, velho, eu gosto demais de você, mas eu não te sigo. Mas você é um cara querido, porque Nicolas. Senão os caras que cancelam vão me cancelar também. Mas você é um cara que não tem o que falar de você, é o que você falou. Não tem história. Você não tem história. Você não é um cara que... Você não tem onde buscar, entendeu? E esse que é o problema. Só que eu acho que o grande problema do Bolsonaro é assim, o cara vai atrás do Bolsonaro na época da eleição, ele cola no Bolsonaro.
E depois ele fala, opa, agora eu não preciso mais. Esse Bolsonaro, importante. porque o Bolsonaro tem os filhos, É importante. tem lá o Eduardo Bolsonaro, Tem tem a tropa Bolsonaro. Ele fala, não, agora eu não quero mais Bolsonaro. Aí ele fica tentando Muita cavar gente um fez isso. pênalti. Sim. E todo mundo que se afastou do Bolsonaro, principalmente de uma maneira injusta, desleal, tomou pra dentro, né? Tem deputado aqui mesmo desse estado aqui que saiu de 1 milhão e tantos de votos para Não ganhou nem pra vereador, eu 13 falei. mil votos, Isso aí eu não ganhou pra previ. vereador. Outros também, que, enfim, fizeram da mesma forma. Então, mas não apoia. Por exemplo, o Trump. Sim. O Trump, você não viu um republicano fazendo o que fez? Não, ninguém. Que fala, não, Até agora vamos largar o Trump. Até o cara, o Não. vice-presidente dele, era um inimigo Sim. dele. O Ron sim. DeSantis, ele ensaiou. O Ron Sim, DeSantis, ele tentou, ensaiou, mas ele só viu que não ia rolar. Aí ele voltou. É, mas não fez que nem faz. Porque agora Não, faz não, uma não. campanha, é uma campanha meio. Mas até pra trair, né? os Estados Unidos é melhor do que os caras aqui no Brasil. Até a traição lá, ela é feita da melhor elaborado. maneira possível, né? Eu só acho que assim, que... Mas quem que tá traindo? Você não fala também? Você não né? fala. Não tô falando. Não. Você entendeu errado. Eu falei a traição é tipo uma Joyce Halseman da vida, um Frota, desses caras que eu tava falando, e especificamente de trair o Bolsonaro. Todo mundo que fez isso se ferrou. O que as pessoas não podem colocar na mesma balança são as pessoas que talvez querem tomar decisões um pouco divergentes, ou divergências que existem, e colocar no mesmo patamar desses caras. Então, assim, mais uma vez, existe uma parcela de caras que fazem isso. Eu não dou moral, eu simplesmente respondo com biscoito, que é isso que esses caras querem. E, enfim, mais uma vez, Emílio, eu juro por Deus, se eu pudesse botar uma GoPro na minha cabeça, assim, e ver o meu dia a dia, nego ia ficar, tipo assim, velho, como que tem tempo de fazer esse tipo de coisa? Não é porque eu sou um super-herói, não, mas é porque essa coisa tá dentro de mim. Tipo, eu paro, sei lá, passo na frente de uma escola, os meninos falam, velho, eu vou votar no C pra presidente, eu gosto de Matheus. Eu falo, quantos anos você tem? 12? Eu falo, não, impossível, eu com 12 anos, velho. Eu ajudava o Goku a fazer Jequidama. Eu tava um pouco me ligando pra política. E o homem que não fez isso, se não virou, tá dando certo. Tô zoando. Tô brincando, tem problema se você não ter visto Dragon Ball Z, não. Mas assim, poxa, é uma coisa que eu falo, cara, é uma responsabilidade muito grande. Passou de um nível do tipo, beleza, sou um cara legal e tal, pra tipo, realmente o cara falar, velho, eu tô acreditando, tô depositando minhas fichas em você. E eu levo isso com muita responsabilidade. Então por isso você nunca vai me ver. Eu vou errar com certeza na minha vida, mas pode ter certeza. Pegar a lista de corrupção e sacanagem com esses caras fazendo. Mas jamais. o problema é mudar o chip do brasileiro. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro ele quer o melhor para ele, Sim. mas nunca muda. Então ele escolhe o governante e normalmente é o cara que é meio outsider. Isso. Porque ele vai contra o sistema, fala, tá tudo errado. Só que o cara, quando ele entra no sistema, ele gosta daquilo lá. Então ele gosta daquela coisa de Brasília, Black sabe, aquelas Label. festas, o Black Label, Black Blue Label. Label. Blue Label. Blue Label. Eu vou falar uma coisa aqui. Só Blue Label. Você olha assim, é tudo azul. Gostoso, Paulinha. Gostoso, um Blue Label. Emílio, eu Blue não Label tô Society. dizendo que é fácil uma Esse é que é pessoa o chegar lá e negócio, fazer todas as entendeu? Aí mudanças. decepciona. Eu não sou ingênuo de acreditar que só falta coragem para mudar o Brasil. Eu não acho que seja isso. Eu acho que são N fatores. Igual como eu disse, eu tô 3 anos na política, eu construo relacionamentos, e não é com um intuito, não. Eu construo porque eu acho legal mesmo, assim. É conhecer vocês aqui, para mim, tipo assim, é uma parada que eu sempre quis estar aqui. Eu nunca chego em um local e eu me acho merecedor daquilo. Eu falo, caramba, senhor, obrigado. Antes de eu entrar aqui, eu orei e falei, Deus, me ajuda, me dá sabedoria e tal. Então, assim, eu acho que isso te mantém o pé no chão. Primeiro passo. Boa. Então, há um crescimento natural para você chegar em determinados locais. E aí, sim, a coragem é um fator e uma virtude que é importantíssima em qualquer governante. Mas o ponto que eu acho, assim, que talvez o cara, mas o que é diferente, talvez os outros demais e tal, é que eu nunca precisei, Emílio, colocar 1% da minha coragem para nada até hoje na minha vida. Nunca falei assim, caramba, eu tô com frio na barriga, pô, vou ter que fazer. Eu nunca. Porque pra mim, é tipo assim, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, Nicolas, mas aí o nego vai querer te matar, que não sei o quê. Falo, cara, se for necessário, por exemplo, Nicolas virou presidente da República. Se for necessário eu pegar minha família, botar lá nos Estados Unidos, lá na Austrália, para poder eles ficarem em paz, e eu ficar aqui durante 8 anos, indo lá todo final de semana e resolvendo as coisas aqui, cara, uma coisa eu tenho no meu coração, eu não morro sem tentar. Entendi. Eu não morro sem tentar. Porque a pior coisa, desgosto que eu vou ter na minha vida é falar, caramba, eu perdi pra esses caras. É. Tipo, se o Lula conseguiu fazer as coisas, se a Dilma conseguiu fazer as coisas, entendeu? E assim, a gente vai dar mole pra esses caras, porque, cara, quando você desiste, não é você não é o outro cara que tá perdendo. É você que tá perdendo e o cara tá ganhando. Tudo que o Lula quer é que eu fale assim, pô, tá muito difícil. O Nicolas tá tomando processo criminal e pode ser preso. Tomara que ele desista.
tomara que o povo não vá pra rua, tomara que eles briguem entre si, eles estão torcendo pra gente realmente ter uma falta de esperança, porque eles medem a régua deles com a mesma régua que eles medem eles, do tipo, os caras vão chegar aqui, vão se acostumar, vão gostar do poder. Cara, mais uma vez, se amanhã perdi tudo, tem que começar minha vida de novo, eu começo. Assim, eu sou extremamente feliz com aquilo que Deus me deu e, principalmente, o brasileiro precisa entender que sucesso não significa ter bens, sucesso não significa estar tudo bem, sucesso é você fazer aquilo que você foi chamado para ser. E fracasso é você ser suscetível naquilo que você não foi chamado para ser. Aí, o cara vai me perguntar lá, com 80 anos de idade, e aí, Nicolas, o que você arrepende de ter feito? Eu posso falar da coisa que eu arrependi de ter feito, mas aquilo que eu arrepender daquilo que eu não fiz, eu não quero morrer com isso. Tipo, eu quero que as pessoas lembrem, não, o Nicolas era um cara que morreu tentando. Mas, velho, o cara morreu tentando. Acabou. E eu não sei o que essa minha tentativa vai gerar no coração dos outros. Sim. Eu não sei. Daniel, poxa, os amigos deles praticamente quase todos foram mortos dentro de uma fornalha. O cara foi perseguido por não se curvar a estátua de ouro que tinha lá na época. E beleza, ele morreu. E aí? Ele nunca sabe que eu tô falando dele aqui agora. Então eu não sei o que meu propósito vai encaixar na vida da pessoa. Né? Eu não o sei. Legado. Então vai que, beleza. Talvez eu nunca me torne presidente da República. Mas talvez vai vir um moleque que vai me ver e vai falar, caramba, exatamente, velho, a gente precisa fazer... E vai virar presidente. Eu acho que a sabedoria... Porque a gente tá falando muito de povo aqui, mas eu acho que se realmente... Eu acho que o povo que eu digo é todo mundo. O povo sabe para onde ir. Se o povo tivesse poder mesmo, se todo mundo tivesse poder, mas não tivesse ia ser totalmente diferente. O povo sabe. O povo sabe quando ele está sendo roubado, quando exagerou. A sabedoria da multidão. A sabedoria da multidão é que normalmente você tem a elite, né? A elite quer controlar, precisa controlar a galera. E é interessante que o povo brasileiro ele acredita nesse poder dele quando ele é torcedor. Ele acredita que o grito dele dentro do estádio pode mudar o placar de um jogo. Como já mudou. No caso, por exemplo, do Cruzeiro e Flamengo, Galo e Flamengo. Eu acredito e vai lá e vira. Contra o Corinthians também. Contra diversos jogos que aconteceram. E olha que eu sou cruzeirense, hein? Mas, velho, um grito de eu acredito... E os caras, assim, 60 mil pessoas falando com você, que é jogador. Imagina você, jogador, ouvindo 60 mil pessoas falando eu acredito. Meu amigo, isso muda a sua cabeça. Aí, pra ir pra rua... para poder, fora Lula, ou para poder derrubar um ministro que está descredibilizando a nossa democracia, as pessoas falam, mas aqui não é tão, assim, acho que não vai dar. Mas o Brasil, você tem que entender que é um sobrevivente, é uma Macunaíma. Sim. Não é? É o anti-herói. É o anti-herói, é uma Macunaíma, ele sempre dá um jeito. Ele sempre deu um jeito, passou lá, puta. Lembra a Zélia Cardoso de Mello? Opa! A Zélia, vocês não eram nascidos. Sim, pô. A Zélia, mulher do Chico Anísio. A Zélia tirou o dinheiro de todo mundo, do banco. Não, dinheiro, saldo. Ela falou, acabou, 50 acabou, não tem mais. 50 conto para cada um. Maravilhoso. O brasileiro sobreviveu. Então a nossa história é triste. Nicolas, que prazer.